Exercício 52, o item A. Use um CAS para encontrar o valor exato da integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 da função tangente na quarta de x dx. Então eu já coloquei aí, já fiz aqui, né? Tá, aí está o valor exato da integral, é 3π menos 8 sobre 6, né? Aproximadamente 2,23. Então vamos agora no item B, calcular este valor exato à mão, né? Usando, ele sugere usar a identidade 1 mais tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x. Então eu vou tentar encontrar uma antiderivada da tangente na quarta. Vamos tentar encontrar, então, a integral indefinida de tangente na quarta. Então eu vou escrever tangente na quarta como tangente ao quadrado vezes tangente ao quadrado. Um desses termos, tangente ao quadrado, eu deixo como está. O outro eu uso a consequência dessa identidade aqui, tangente ao quadrado de x pode ser escrita como secante ao quadrado de x menos 1. Então aqui eu tenho secante ao quadrado de x menos 1 dx. Vou multiplicar ali tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado dx menos, usar a propriedade da integral, né? Menos a integral da tangente ao quadrado. Nessa primeira integral, bom, essa eu vou deixar, essa primeira integral não, vamos direto na mudança de variável. Para essa integral aqui eu faço a mudança de variável u igual a tangente de x, aí du dx é a secante ao quadrado de x, logo secante ao quadrado de x dx é du, né? Secante ao quadrado de x é o termo que aparece aqui. Então, essa integral aí na variável u fica tangente ao quadrado, então é u ao quadrado. E secante ao quadrado vezes dx é du. Menos a integral da tangente ao quadrado. A tangente ao quadrado eu vou voltar a usar então a identidade, né? Então eu vou voltar a escrever secante ao quadrado de x menos 1 dx. Então essa integral é igual. A integral na variável u é fácil, né? U ao cubo sobre 3, mais a constante de integração que eu deixo lá para o final. Menos a integral da secante. A integral da secante ao quadrado de x. E menos dá mais a integral da constante 1. Então isso é, voltando para a variável x aqui, já que u é a tangente de x, então eu tenho tangente ao cubo de x sobre 3 menos essa integral aqui da secante ao quadrado é a tangente de x e a integral de 1 é x. Agora sim eu posso adicionar a constante de integração. Então essa é a antiderivada aí da tangente na quarta de x. Então, quando eu quero integrar a tangente na quarta de menos π sobre 4 a π sobre 4, eu observo primeiramente que, como eu tenho aqui uma quarta potência, né, isso é uma função par, então para integrar um intervalo simétrico ao redor da origem, basta eu integrar então no intervalo que vai de 0 a π sobre 4, né, e multiplicar por 2 a integral da tangente na quarta de x dx. Isso, então agora eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, porque eu tenho a antiderivada daqui. Esse trabalho já foi feito, então eu tenho tangente ao cubo sobre 3 menos tangente de x mais x
de 0 até π sobre 4. Então eu noto que quando x for 0, todos os termos são 0, então basta eu calcular em π sobre 4 e multiplicar por 2. Então eu tenho 2 vezes a tangente em π sobre 4 é 1. Então eu fico com 1 ao cubo sobre 3 menos a tangente em π sobre 4 é 1 mais π sobre 4. Então isso é 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2, e aqui eu tenho 1 terço menos 1 é 2 terços, dá menos 4 terços. Então isso dá 3π sobre 8 dividido por 6, e esse era o valor exato obtido pelo CAS. Né? Exercício 54, vamos supor que m e n são inteiros positivos, e vamos mostrar essa igualdade envolvendo então a integral de 0 até 1 de x na m vezes 1 menos x na n dx. Então vamos fazer uma substituição. U igual a 1 menos x. Dessa forma, du dx é a derivada de 1 menos x é menos 1. Então, du é menos dx, logo dx é menos 1 vezes du. Então, essa integral aí na variável u, ela fica... O x, antes de eu passar lá, vou precisar então do termo x. Daqui eu tenho que o x é igual a 1 menos u. Então, x na m é 1 menos u na m. 1 menos u na m. 1 menos x na n é u na n. U na n. E dx, isso é menos 1 vezes du. Então, agora os limites de integração. Quando x for 0, nós temos u igual a 1 menos x, 1 menos 0, que dá 1. Quando x for 1, limite superior, temos u, que é igual a 1 menos x, então 1 menos 1, que dá 0. Então, os limites de integração são 1 e 0, né, trocados a ordem. Então, a integral é de 1 até 0. Então, eu posso continuar aqui e reverter a ordem de integração e eliminar o sinal de menos aqui. Então, e escrever u na n, integral de 0 até 1, de u na n, vezes 1 menos u na m du. Note que u é uma variável muda, então a letra tanto faz. Então eu posso escrever, por exemplo, que essa integral é igual à integral de t na n vezes 1 menos t elevado a m dt. O nome da letra pouco importa, então eu posso escrever de volta a letra x. Então isso é a integral de 0 até 1 de x na n, 1 menos x elevado a m dx. Então eu tenho conseguido demonstrar que este termo é igual a este. Ou seja, a integral de 0 até 1 de x na m vezes 1 menos x na n dx é igual a esse termo aqui. Integral de 0 até 1 de x na n, 1 menos x na m dx. No exercício 56, vamos supor que n é um inteiro positivo, vamos calcular a integral de 0 até 1 de x, 1 menos x elevado a n
dx. Então n é um inteiro positivo. Então eu vou fazer a mudança de variável u igual a 1 menos x. Então a derivada de u dx é menos 1, assim dx é menos du. Então menos 1 vezes du. Então na variável u a integral fica, antes de poder fazer essa mudança, eu tenho ainda aqui que x é igual a 1 menos u. Agora sim eu posso fazer a mudança. X é 1 menos u, enquanto que 1 menos x este é u, logo eu tenho o termo u na n, vezes dx, dx é menos 1 vezes du, então menos 1 vezes du. Agora os limites de integração, quando x é zero, limite inferior aqui, temos que u é igual a 1 menos 0, que é 1, e quando x for 1, limite superior, então u é igual a 1 menos 1, né? U 1 menos x, então 1 menos 1, que dá 0. Então a integral tem os mesmos limites de integração, só que eles estão em ordem trocada, né? Aqui a integral em azul, na variável u, é de 1 até 0. Então eu posso reverter a ordem, né? Eu vou ficar com a integral de 0 até 1 e eliminar o sinal de menos aqui que tem aqui, né? Então esse sinal de menos desaparece, eu reverto a ordem da integração e fico só com a integral desse termo aqui, u menos 1 menos u vezes u na n, que eu vou escrever então como u na n menos u na n menos 1, né? Deu. E essa integral, então, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Essa é fácil de achar a antiderivada e colocar aqui dentro do colchete, né? Entre 0 e 1. A antiderivada de u elevado a n, como n é um inteiro positivo, então é u na n mais 1 sobre n mais 1. E a outra antiderivada é aqui não é n mais 1, sim, n menos 1, sim n mais 1. Então aqui fica u na n mais 2 sobre n mais 2. Então, quando u é igual a 1, eu tenho 1 na n mais 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre na n mais 2 sobre n mais 2. E quando u é igual a 0, todos os dois termos são 0, então eu não preciso escrever. Então isso é simplesmente 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 2. Isso, então é n mais 1, n mais 2 no denominador, e aqui fica n mais 2 menos n mais 1, que dá 1. Então 1 sobre n mais 1, n mais 2. No exercício 58, então, o medicamento pode ser administrado em paciente de várias maneiras. Dado um método particular, seja C de T a concentração medida em miligramas por litro de medicamento na corrente sanguínea de um paciente T horas depois da aplicação da dose. No intervalo de T, de 0 até B, a área entre o gráfico da função C de T e o intervalo 0B indica a disponibilidade do medicamento para o corpo do paciente naquele período de tempo. Em cada exercício, determine qual método oferece maior disponibilidade. Então, no intervalo dado, então, no exercício 58, vamos ver qual das funções, que são funções positivas dos dois métodos ali, qual delas tem a maior área debaixo do gráfico, né, no intervalo que vai de 0 até 24. Então, para obter essas integrais, eu vou precisar das antiderivadas de e na menos 0,2t dt. E isso, então, eu vou ajustar aqui. Posso fazer mudança de variável, mas eu posso também ajustar
essa antiderivada deve ser a exponencial, n a menos 0,2t, dividido por menos 0,2, justamente para poder com que a derivada dessa função seja esta aqui, seja o integrando, né? Então isso aqui é justamente menos 5 e na menos 0,2t mais uma constante integração. A outra integral é a integral de menos t, e na menos t dt, né? Então isso é e na menos t, e eu divido por menos 1 pelo coeficiente do expoente. Então isso é simplesmente menos e na menos t, mais a constante de integração. Então no método 1, vou precisar também para o método 2, eu vou precisar da... Antes de eu ir para o método 1, eu ainda preciso da integral de e na menos 3t dt. Então isso é e na menos 3t sobre menos 3 mais uma constante qualquer. Então isso fica menos e na menos 3t sobre 3 mais a constante de integração. Então agora sim eu posso, então, no método 1, a área é a integral de 0 até 24 da função c de t dt. E aquela função lá tem antiderivada aqui 5 vezes menos 5e na menos 0,2t menos menos que dá mais e na menos t. De 0 até 24. E essa integral, ela aproximadamente dá 19,79. 43. No método 2, a área é a integral de 0 até 24 da função c de t. E a função c de t no método 2 é 4 vezes aquela exponencial lá. Então é 4 vezes, a antiderivada é 4 vezes menos 5e na menos 0,2t. Depois eu tenho menos a antiderivada de e na menos 3t, então fica menos, menos, aqui, né? Menos, que dá mais e na menos 3t sobre 3. E isso de 0 a 24. E essa conta, então, dá aproximadamente 18,5021. Então, dá para ver que no método 1 temos maior área comparado ao método 2, com maior disponibilidade. Exercício 60 é bem semelhante ao 58. Então, qual dos métodos é superior, ou seja, qual das áreas no intervalo 0,24 dessas duas funções positivas, né, produzem maior área. Então vamos para o método 1. Temos a integral de 0 até 24. Então, vou precisar integrar essa função, né, a função c de t, então eu vou precisar da antiderivadas e na menos 0,4t dt. Então essa será exponencial e na menos 0,4t dividido por menos 0,4. Isso para ajustar, né? No caso agora, se eu derivar essa função aqui, eu vou ter exatamente essa. Então isso é a primeira antiderivada, né? Então isso é o equivalente a dividir por 4 décimos, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 quartos, ou seja, 5 meios, né? Então é 5 e na menos 0,4t dividido por 2 mais uma constante de integração. A outra integral é a integral de e na menos 1,3t dt. Então essa é semelhante, e na menos 1,3
t dividido por menos 1,3 mais a constante. Então, se eu vou deixar assim, indicado e na menos 1,3t dividido por 1,3 mais a constante. Então, para o método 1, a integral então de 0 até 24 de c de t, dt, usando a área, usando o teorema fundamental do cálculo, então é aquela constante lá 5,78 vezes a diferença das duas integrais ali. Então eu tenho a primeira integral, que é essa aqui, e na menos 0,4p vezes 5 meios, essa aqui, menos, que dá mais, essa aqui, por causa desse menos aqui, e o menos de lá. Então, e na menos 1,3t sobre 1,3. Então, isso de 0 até 24. E essa conta aí dá aproximadamente 10,0029. Então vamos ao método 2. Aí eu vou precisar só da integral de e na menos 3t dt. Isso então é e na menos 3t dividido por menos 3, mais uma constante c. Então isso é menos e na menos 3t sobre 3 mais c. Então a integral, a área aqui agora, então a integral de 0 até 24 de c de t no método 2, antiderivada, aquela constante lá 4,15, vezes antiderivada de e na menos 0,4t, aqui é 5 meios e na menos 0,4t, então 5 e na menos 0,4t sobre 2, e depois menos, aqui dá mais, e na menos 3t sobre 3. Isso de 0 até 24, e essa conta aí deve dar 8,9909. Então 8,9909. Então a maior área foi a do método 1, comparado com o método 2, Então o método 1 deu a maior disponibilidade. No exercício 62, suponha que uma partícula movendo-se ao longo de um eixo tem a velocidade v de t. Então, v de t igual a 25 mais 10 e na menos 0,05t em pés por segundo. Então, no item A, ele pergunta qual a distância percorrida pela partícula de t igual a 0 até t igual a 10. Como a velocidade é positiva, note que v de t é uma constante positiva, mais uma constante positiva que é 10 vezes uma exponencial. Então, a velocidade é sempre positiva, significa então que a velocidade, a distância percorrida é igual ao deslocamento, então distância no intervalo 0,10 é simplesmente a integral do módulo da velocidade de 0 até 10, então é simplesmente a integral de 0 até 10 de 25 mais 10 e na menos 0,05t dt. Não preciso do módulo, já que a função é positiva. Vou precisar aqui da antiderivada de e na menos 0,05t dt. Isso então é a própria exponencial. Agora eu vou ajustar na t.
Então, n menos 0,05t. Agora eu vou ajustar aqui, dividindo pelo menos 0,05 mais uma constante qualquer. Então, isso é 5 centésimos, dividir por 5 centésimos é a mesma coisa que multiplicar por 20. Então, menos 20 n menos 0,05t mais a constante. Então, a distância total no intervalo 0,10 é essa integral aqui, né, pelo teorema fundamental do cálculo. Antiderivada de 25 é a 25t. Antiderivada de 10 n menos 0,05t, então é menos 20 vezes 10 dá menos 200, n menos 0,05t. E isso vai de 0 até 10. E essa conta aí é aproximadamente 328,69 pés. No item B, ele pergunta se o termo 10n menos, que a velocidade é uma constante 25 mais o termo variável ali, que é 10 vezes aquela exponencial. Né? Ele pergunta se aquela exponencial, 10 vezes n menos 0,05t, afeta muito a distância percorrida pela partícula no intervalo de tempo, no intervalo de 0 até 10. Né? Explique seu raciocínio. Bom, o intervalo é de 0 até 10, então se não tivesse a velocidade é 25 mais 10 n menos 0,05t. Vamos admitir então que não existisse esse termo, então a velocidade é 25, nesse caso a distância no intervalo 0 a 10 é simplesmente a integral de 0 até 10 da constante 25. Né? Então fica 25t de 0 até 10, isso dá 250 pés. Então eu diria que é uma boa diferença, né? Se no primeiro caso deu 328 pés, nesse caso, sem a exponencial, é 250 pés. Né? Exercício 64. A eletricidade é fornecida para as casas de forma de corrente alternada, significando que a voltagem tem uma forma senoidal, descrita pela equação da forma V igual a Vp seno de 2πft. Nessa equação, o Vp é o pico de voltagem ou amplitude da corrente, F é a frequência, 1 sobre F é o período. As voltagens V e Vp são medidas em volts. O tempo é medido em segundos e a frequência é medida em hertz. 1 hertz é 1 ciclo por segundo. 1 ciclo é o termo elétrico para o período. Então, os voltímetros de corrente alternada medem o que é chamado de RMS ou raiz média quadrada do valor V. Por definição, isso é a raiz quadrada do valor médio de V quadrado sobre um período. Então, no item A, ele pede para mostrar que VRMS é Vp sobre raiz de 2. Então, eu tenho aqui V de t é Vp vezes o seno de 2πft. Então, a função V quadrado é Vp quadrado seno ao quadrado de 2πft. Agora, então, vamos calcular o valor médio dessa função V quadrado num ciclo, que é o período é 1 sobre F. Né? Então, os voltímetros de corrente alternada medem o que é chamado RMS, que é a raiz média quadrada do valor de V. Por definição, essa é a raiz quadrada do valor médio de V quadrado. Então, aí está V quadrado, então eu vou calcular o valor médio de V quadrado. Isso num intervalo que vai de 0 até um ciclo inteiro, que é 1 sobre F, um período completo.
Então isso é 1 sobre o tamanho do intervalo, 1 sobre f menos 0, integral de 0 até 1 sobre f da função V2. Né? Então é Vp2 seno quadrado 2πft dt. Então Vm quadrado, aqui fica 1 sobre f, que dá f. Já tirando a constante Vp quadrado para fora, fica a integral de 0 até 1 sobre f do seno ao quadrado de 2πft dt. Então a ideia é usar para poder integrar essa função seno ao quadrado, é usar essa identidade aqui, que o seno ao quadrado de θ é 1 meio de 1 menos o cosseno de 2θ. Né? Então é 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2θ. Então, para nós o que interessa ali é que o seno de 2πft, seno quadrado, é 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2 vezes 2πft, então dá 4πft. Então, consequentemente, o valor médio da função v ao quadrado é fvp quadrado, integral de 0 até 1 sobre f, 1 meio, 1 menos o cosseno de 4πft dt. Então aqui fica Vm ao quadrado, fp, Vp quadrado sobre 2, integral de 1 até f, de 1 menos cosseno de 4πft. Então 1 menos o cosseno de 4πft dt. Isso aqui então deve ser a constante fvp quadrado sobre 2. Vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Vamos integrar de 0 até 1 sobre f. Então eu preciso da antiderivada aqui de 1, que é t, menos a antiderivada do cosseno, que é o seno, 4πft. Então vamos ajustar agora, dividindo por 4πf. Então essa é uma antiderivada. Então vamos calcular entre 0 e 1 sobre f. Eu noto imediatamente, se eu substituir o t por 0 em ambas as expressões aqui, né, eu obtenho 0. Então basta substituir o t por 1 sobre f. Então fica f vp quadrado sobre 2 vezes aqui 1 sobre f menos o seno de 4πf vezes 1 sobre f, que é 4π, né? Então, cancelando o f, o seno de 4π é 0, então isso aqui fica simplesmente f vp2 sobre 2 vezes 1 sobre f. Eu posso cancelar f, concluindo que isso é vp quadrado sobre 2. Então eu concluo que o valor médio da função v quadrado é vp2 sobre 2. Então o VRMS é, por definição, a raiz quadrada do valor médio. Então VRMS é, por definição, aqui, a raiz quadrada do valor médio de V2, então é a raiz quadrada de Vp2 sobre 2, então VRMS é Vp, a voltagem do pico, sobre a raiz de 2, como queríamos demonstrar. No item B, fala que nos Estados Unidos o fornecimento de energia elétrica é feito com voltagem RMS de 120 volts, então VRMS igual a 120 volts, uma frequência de 60 Hz. Qual o pico de voltagem desse fornecimento? Então, calcule Vp. Bom, pelo que foi feito no item A, VRMS é igual a Vp sobre raiz de 2, então daqui sai que Vp
é VRMS vezes raiz de 2, ou seja, VP é 120 vezes a raiz de 2. Essa informação sobre a frequência aqui é desnecessária no cálculo da frequência do pico, né? Então, multiplicando ali 120 por raiz de 2 dá aproximadamente 169,756 volts. Esse é o pico. O exercício 66, use um recurso gráfico para estimar o valor de K positivo, de tal modo que a região delimitada por y igual a 1 sobre 1 mais kx quadrado, y igual a 0, que é o eixo x igual a 0, que é o eixo y, e x igual a 2, a reta vertical x igual a 2, tenha a área de 0,6 unidades. Então aqui só plotei alguns gráficos, alguns exemplos para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 5, perdão, para K igual a 10. O tipo de função que a gente tem são funções positivas, então basicamente ele está dizendo que a área deve ser 0,6 e a área, essa é a integral de 0 a 2 da função, né? 1 sobre kx quadrado dx. Então vamos calcular essa área aqui, vamos preparar o cálculo da integral, né? Antes do cálculo da integral nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever isso como 1 mais raiz de k vezes x ao quadrado dx. E agora sim, então vou fazer a mudança de variável. U igual a raiz de k vezes x. Então, dessa forma, du dx é a constante raiz de k. E aí eu tenho que dx é igual a 1 sobre raiz de k vezes du. Então, dx tenho aqui, né? Nessa integral, então, na variável u, ela vai ficar assim. Integral 1 sobre 1 mais raiz de k vezes x, esse é o u, então u ao quadrado. E dx é 1 sobre a raiz de k vezes du. Então vamos aos limites de integração. Limite de integração, quando x é zero, limite inferior, temos que u é raiz de k vezes zero, que é zero. Quando x é 2, é o limite superior, temos que u é raiz de k vezes 2, então 2 raiz de k. Então essa integral aqui, na variável u, fica a integral de 0 até 2 raiz de k. Então essa integral ela que é a nossa área, né? Então ela deve ser 1 sobre raiz de k, integral de 0 até 2 raiz de k, 1 sobre 1 mais u quadrado du. E aí já dá para identificar o teorema fundamental do cálculo, né, com a antiderivada é o arco tangente. Então fica aí o arco tangente de u entre 0 e 2 raiz de k. Então isso é 1 sobre raiz de k vezes o arco tangente de 2 raiz de k menos o arco tangente de 0. O arco tangente de 0 é 0, então eu fico simplesmente com a expressão que a área é 1 sobre raiz de k, ou vezes o arco tangente. Então, o arco tangente de 2 raiz de k sobre a raiz de k. Esse é o valor da área. Ele quer saber o valor de k para que a área tenha 0,6 unidades. Então, área igual a 0,6, equivalente então a dizer arco tangente de 2 raiz de k sobre raiz de k igual a 0,6. Então eu tenho que resolver a equação 0,6 raiz de k igual a arco
cotangente de 2 raízes de k. Aí essa equação a gente precisa de um recurso computacional para resolver, não dá para resolver na mão. A solução aí numérica aí, aproximadamente. Então, se você usa um recurso computacional tipo matemática, MATLAB ou FANALPHA, algo assim, 5,08, 14, 3, etc. Então esse é o valor de k. Exercício 68, então seja I essa integral item A, então I é a integral de menos 1 até 1, de 1 sobre 1 mais x2 dx. Nós devemos explicar por que ela é positiva. Ela é positiva porque a função é positiva, né? A função f de x igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, ela é sempre positiva ali para todo x, em toda a reta real, especialmente no intervalo de menos 1 até 1. Então isso garante que a integral de 1 até menos 1 até 1 de 1 sobre 1 x2 dx seja positiva, né? Visualmente dá para ver claramente o gráfico da função f é mais ou menos isso aqui. Então estamos integrando de 1 até 1, né? Então a integral representa essa área aí que é claramente positiva, né? Então aqui está o gráfico de 1 sobre 1 mais x2 no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então no item B ele pede para fazer a mudança de variável de menos até uma integral aqui, né? E ele sugere então essa mudança de variável u igual a 1 sobre x. Então vamos ter du dx. Du dx é derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, e assim dx é igual a menos x2 vezes du. Mas em termos de u, x, se aqui o x é 1 sobre u, logo x quadrado é 1 sobre u quadrado. Então é isso que eu preciso aqui, dx é menos du sobre u quadrado. Então quando eu transformar essa integral aqui na variável u, eu terei 1 sobre 1 mais x quadrado. X quadrado é 1 sobre u quadrado. E dx é menos 1 vezes du, ainda sobre u ao quadrado. Então, vamos obter os limites da integração. Quando x for menos 1, que é o limite inferior, o u, que é igual a 1 sobre x, é 1 sobre menos 1, que é menos 1. Quando x for 1, o u é igual a 1 sobre 1, que é 1. Então a integral na variável u também entre menos 1 e 1. Então, lá na minha... Vamos fazer a conta. Então, vou botar aqui esse menos aqui lá para fora e multiplicando ali o 2 pelo denominador, eu vejo que eu tenho menos, a integral de menos 1 até 1, de 1 sobre, multiplicando então para o quadrado, tem o quadrado mais o quadrado sobre o quadrado dá 1. Né? E isso aqui é precisamente menos a integral original, né? Menos i. Então, eu demonstrei aqui que i é igual a menos i, logo 2i é igual a zero, portanto i é igual a zero, que parece ser uma contradição com o item A, né, onde mostramos que a integral i ela é positiva, né, e agora, por outro lado, ela passa a ser igual a zero. Então a pergunta é do item B, qual é o erro? Né? O erro está aqui. No item A ela está correta, ela é realmente positiva, ela não é zero. O item B está errado, essa conta aqui que a gente fez está errado, e o erro está justamente aqui, na mudança de variável. A mudança de variável u igual a 1 sobre x. Essa função aqui não é contínua dentro do intervalo menos 1, 1, porque o zero, né, o ponto de descontinuidade, né, ela não é contínua nesse intervalo, ela é descontínua em x igual a zero, que pertence ao intervalo. Então
essa é uma mudança de variável ilegal, não posso fazer isso. E o resultado você vê, né? O resultado chega aí um absurdo. Provamos que um número é zero, sabendo que ele já é, em antemão, já sabíamos que ele era positivo. Então, concluindo, então, o erro está na mudança de variável. A mudança de variável 1 sobre x deve ser uma função contínua e não é, né? Dentro do intervalo de integração, né? Que nesse caso é menos 1. O exercício 70, para mostrar que se f e g foram funções contínuas, então vale essa igualdade entre essas integrais. Então a integral da esquerda, a integral de 0 até t, f de t menos x, g de x dx. Então, para obter essa identidade, nós vamos usar uma substituição, uma mudança de variável u igual a t menos x. Dessa forma, du dx é igual a menos 1, né? T é constante, né? A variável é x. Então, dx é igual a menos du. Então, vamos fazer a mudança de variável. F de t menos x fica f de u. Daqui, se o u é t menos x, então o x é t menos 1. Então, g de x é g de t menos 1. Du, ao invés de dx, temos menos du. Agora os limites de integração. Se x for zero, então u é igual a t menos zero, que é t. Se x for t, o u, que é t menos x, fica t menos t, que é zero. Então essa integral é na variável u, vai de t até zero. Então eu posso reverter ela, reverter a ordem de integração e eliminar o sinal de menos. E ficar com f de u, g de t menos u du. Então vamos recapitular o que nós temos aqui. Vamos concluir que essa integral, né, de 0 até t, de f de x, g, perdão, f de t menos x, g de x dx, ela é igual à integral de 0 até t, de f de u, g de t menos u du. Só que o u aqui é uma variável muda, então eu posso mudar para qualquer letra. Posso mudar para a letra y, por exemplo, se eu quiser. 0 até t, f de y, g de t menos y dy. Ou eu posso mudar para a letra x. Então fica 0 até t, ao invés de f de u ou f de y, agora é letra x. F de x, g de t menos x dx. E a igualdade entre essas duas coisas é precisamente o que queríamos demonstrar. Então está aí demonstrado. No exercício 72, item A, temos a integral de menos 1 até 1 de x raiz do cosseno de x quadrado dx. Vamos examinar essa função f de x, que ela é definida por x vezes a raiz do cosseno de x quadrado. Vamos calcular f de menos x. Então, substituindo x por menos x, a função fica menos x vezes o cosseno de menos x ao quadrado. Isso é igual a menos x vezes a raiz do cosseno de x quadrado, já que menos x ao quadrado é x quadrado. Agora, essa parte aqui, né, tirando o sinal de menos, essa parte, x vezes o x vezes essa raiz é simplesmente f de x. Então, isso dá menos f de x. Então, concluímos que f de menos x é igual a menos f de x, isso para todo x. Então, o que me diz que f é uma função ímpar. Toda vez que eu tiver uma integral
no intervalo simétrico ao redor da origem, então intervalo de menos a até a de uma função ímpar. No exercício 69 foi mostrado que essa integral é zero. Consequentemente, a nossa integral, como estamos integrando uma função ímpar, no intervalo que vai de menos 1 até 1, intervalo simétrico ao redor da origem, então essa integral é zero. Item B, integral, vamos calcular a integral de 0 até π, seno na oitava de x vezes o cosseno na quinta de x. Ele dá uma sugestão de fazer a mudança de variável u igual a x menos π sobre 2. Assim, a derivada de u dx é 1, e logo concluímos que du é igual a dx. Além disso, se u é x menos π sobre 2, x é u mais π sobre 2. Então, na variável u, a integral fica seno de x, então seno de u mais π sobre 2 na oitava. Cosseno de x, então cosseno de u mais π sobre 2 na quinta. E dx é a mesma coisa que du. Então vamos ver os limites de integração. Se x é igual a zero, então o limite inferior de integração aqui, então u é x, que é zero, menos π sobre 2, então dá menos π sobre 2. X igual a π, limite superior de integração, então u é x π menos π sobre 2, que é igual a π sobre 2. Então a integral na variável u, o intervalo vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora vamos observar o seguinte. Vamos calcular ali o seno de u mais π sobre 2. O seno de u mais π sobre 2, usando a identidade trigonométrica seno de a mais b, então seno de u mais π sobre 2 fica o seno de u vezes o cosseno de π sobre 2, mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de u. O cosseno de π sobre 2 é zero, o seno de π sobre 2 é 1, então isso aqui é simplesmente o cosseno de u. Já o cosseno de u mais π sobre 2, que aparece ali na integral, né, também aqui. O cosseno de u mais π sobre 2 é o cosseno de u vezes o cosseno de π sobre 2 menos, que tem um mais aqui, então menos seno de u vezes o seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero, seno de π sobre 2 é 1, então isso é menos o seno de u. Então essa integral ali na variável u, eu posso escrevê-la assim. Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ao invés do seno de u mais π sobre 2, eu coloco cosseno de u. Então, cosseno de u na oitava. Depois eu tenho o cosseno de u mais π sobre 2 é menos o seno de u. E isso está na quinta potência. Du. Então isso vai ficar menos, porque é menos 1 na quinta, né? Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, cosseno na oitava de u, vezes o seno na quinta de u. Só que essa função aqui, f de u igual ao cosseno na oitava de u vezes o seno na quinta de u, é uma função ímpar, porque o seno é uma função ímpar. Então eu tenho f de menos u é igual ao cosseno na oitava de menos u vezes o seno na quinta de menos u. Então, o cosseno é uma função par, então o cosseno de menos u é igual ao cosseno de u, então aqui fica igual, cosseno na oitava de u. Já o
O seno é uma função ímpar, então o seno de menos u é igual a menos o seno de u. Então isso aqui aparece na quinta potência, então isso vai ficar menos 1 na quinta, vezes o cosseno na oitava de u, vezes o seno de u na quinta, e isso é menos, e essa parte aqui é simplesmente a nossa função f de u. Então isso aqui é f de u. Assim, f de menos u é menos f de u, f é ímpar, uma função ímpar. Portanto, a nossa integral lá, essa integral aqui, ela é igual a zero. E essa integral é a integral original. Então, a integral item b é igual a zero, por causa da paridade da função.